Os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Dando continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz e a psicografia de Chico Xavier, nós vamos nos lembrar que há 2 capítulos atrás, no final de uma reunião mediúnica que estava sendo feita naquele pouso de amor de nosso lar, na casa física de Dona Isabel, nós vimos nos aproximar um médico receitista. Ele se aproximou do Aniceto, pedindo auxílio para ele no final daquela sessão que ainda estava para terminar, né? E ele falou que seria para uma jovem recém-desencarnada, né, o auxílio, e também para um amigo dele. E nós vamos ver, no dia de hoje, esse capítulo 48, que vai envolver a morte física do corpo, né, daquela jovem desencarnada que o facultativo estava acompanhando. Vamos lá, então, à leitura desse capítulo. Pavor da morte. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. Então, por que será que esses espíritos têm que vir até aqui, até esse reduto de amor, até a casa de Dona Isabel, essa casa física, né? Por que eles têm que vir até aqui? Eles não ouvem as instruções espirituais no próprio plano espiritual? E o Aniceto vai responder: de fato, André, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação, no plano espiritual, né? Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Então, você mesmo, André, não passou por um encaminhamento nesse sentido, não compareceu junto aos encarnados, né? Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento, como acontece em outro plano de evolução aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho. Então, muitos ainda estão ligados àquele núcleo, né, que eles se afeiçoam, aquelas criaturas. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, à nova moradia deles, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Então, ainda é necessário para eles essa aproximação dos encarnados. Essa sala, em momentos como esse, funciona como uma grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Então, muitos estão lá, desencarnados, precisando dessa aproximação dos próprios encarnados que ali estão, para sentirem aqueles fluidos, né? Para se revigorarem nas energias e se adaptarem à nova moradia espiritual. E designando a grande assembleia de necessitados, continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em tempos dessa espécie oferece
proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Então, é um auxílio a mais a todos esses desencarnados que ainda sentem a falta física, né, de todos daquele agrupamento que ele estava acostumado. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos e invigilantes que vieram colher benefícios nessa casa? Então, aqueles encarnados que foram lá sem interesse algum, né? Foram lá e acabaram até causando um certo transtorno, dormindo, né? Estavam totalmente invigilantes, sem entender nada. Eles também deram alguma coisa deles mesmos ali. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores desse santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Então, até eles acabaram fornecendo, até aqueles desinteressados. Então, tudo é aproveitado pelo plano espiritual. E sorrindo, concluiu bondoso: tudo bem, tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu o Aniceto aquele facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Então, terminada aquela reunião, o Aniceto foi junto àquele facultativo, né, que queria aproveitar o seu auxílio para alguma coisa, para socorrer aqueles seus clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só nós ministramos medicações aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. Então, além deles fornecerem as receitas, aqueles corpos doentes, eles também acompanham aqueles espíritos quando da desencarnação, né? No curso daquela moléstia, né? Então, eles vão acompanhar. E aí o André Luiz vai perguntar, e são sempre muitos esses casos, né? Número crescente, elucidou o atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, daqueles que vão junto para socorrer. Mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Então, ele não age, ele está dizendo aqui que ele não age sozinho, né? Tem muita ajuda, tem todos esses abnegados cooperadores, né? Que comparecem ali. Puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. Então, a caminho, toda essa conversa foi feita ao longo do caminho. E agora eles chegaram a esse edifício de grandes proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O cadáver de uma jovem, de menos de 30 anos, ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Então, existia um espírito masculino ao lado dessa jovem, recém-desencarnada, zelando por ela. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Ela ainda estava unida àquele corpo físico. Parecia recolhida
a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente receosa de olhar o que estava em sua volta. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Então, terminou aquela separação do perispírito ao corpo físico, já terminou tudo aquilo. Mas a pobrezinha, às 6 horas, ela está dominada por terrível pavor. Então, ela não estava mais presa, né? O perispírito não estava mais preso àquele corpo físico, mas ela não queria se separar daquele quadro. Ela estava com medo de abrir os olhos. E apontando o cavalheiro desencarnado que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu. Aquele que está ao lado dela é o noivo que a espera muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona essas vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, porém, ela cerrava os olhos, demonstrando não querer ver esse noivo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico. Mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição do cadáver, tomada de infinito horror. Então ela não queria sair de lá. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Então, ela não tinha um conhecimento daquilo. Não convém que o amigo se apresente a ela já já. Não obstante o amor que você consagra a ela não poderia revê-lo sem uma terrível comoção, nesse instante em que a mente dela flutua sem rumo. Então ela estava muito perturbada. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas eu a chamo sem cessar, identificando-lhe o terror. Redargueu Aniceto conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Por enquanto, conserve-se afastado, a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo, que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Então, o Aniceto vai entrar em ação agora, fazendo um novo tratamento com ela, com a jovem. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. E o Aniceto vai falar: não há morte, minha filha. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. E aí ela vai perguntar para ele: o senhor é o novo médico? Indagou, né, toda confortada. Sim, eu fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse agora. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Então, se a gente for olhar aqui, Aniceto, ele não mentiu a ela em momento algum. Ele falou que ele estava encarregado da parte magnética,
ele falou que da vida eterna e não da morte. Então, tudo isso ele não mentiu, mas ele confortou o coração dela, que estava totalmente assim apavorado. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa que nós prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. E depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai. E, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente, como ele havia prometido. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo. E eu ouvi retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, ela não precisará de provas purgatoriais. Então, ela não precisaria purgar nada, né? Porque ela tinha dentro de si, apesar de ignorar as leis, o desencarne, não ter um conhecimento mais profundo, mas ela tinha aquela bondade natural do coração, né? E tinha um espontâneo, ela cultivava espontaneamente a virtude também. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ela se terá adaptado à nova vida. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Então, o que ele está dizendo é que ela poderá até encontrar alguns obstáculos, mas não insuperáveis. Por quê? Porque ela era boa, né? Ela cultivava uma virtude assim espontânea, né? A virtude espontaneamente, sem aquelas amarras, eu tenho que fazer isso. Não, era espontâneo da parte dela. Então, ela com tudo isso, são conquistas que ela teve, né? Conquistas que muitos de nós estamos aprendendo ainda a ter, né? E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, ele rematou: como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Bom, em resumo, nós vimos nesse capítulo o quê? Que é esclarecido porque espíritos necessitados são trazidos à reunião mediúnica, por manterem-se muito ligados ao plano terreno. O magnetismo e o calor humano doados pelos médiuns despertam nesses espíritos forças novas. Então, a necessidade deles comparecerem junto aos encarnados e não terem as suas instruções apenas no plano espiritual. André Luiz e amigos vão a um necrotério também nesse capítulo e atendem a uma jovem recém-desencarnada que se mantém presa àqueles despojos físicos, embora aquele noivo amoroso, né, está tentando auxiliá-la, mas não consegue. E Aniceto conseguiu, falando da vida eterna. E esse é um alerta para todos nós, médiuns esclarecedores. Quando o espírito ainda não percebeu a sua situação nova, de vida eterna, de espírito eterno, né, de plano espiritual, nós não podemos dizer para eles que eles estão desencarnados, e sim darmos a eles sempre uma noção de vida eterna, de uma continuidade da vida, né?
do como isso tudo aqui que nós vivemos na matéria é provisório. Bom, por hoje nós terminamos o estudo desse capítulo, né? E daqui a 15 dias nós daremos continuidades a esse estudo. Fiquem com Deus e até lá.